Estamos iniciando mais uma edição do Papo 21, um programa de debates realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, que visa contribuir com as discussões em torno das principais tendências culturais deste século, principalmente aquelas que de algum modo se relacionam com a cultura nordestina. Nesta edição discutiremos como a grande imprensa mostra ou esconde a cultura nordestina. Para tratar desse tema, convidamos os jornalistas Chico Sá, Eleuda de Carvalho e José Anderson Freire Sandes. Sob a mediação de Roberto Maciel, nossos convidados abordarão assuntos como tradição e urbanidade, política e indústria cultural e o papel da imprensa na difusão e fortalecimento da cultura regional. Vejamos então os melhores momentos desse papo. Eu queria fazer já rapidamente uma provocação, não só a Chico, a Eleuda e ao Anderson também, a respeito do seguinte aspecto. Nosso tema central está na grande imprensa, como a grande imprensa mostra ou esconde. E eu queria ver com vocês o seguinte, nós como participantes da grande imprensa regional e da grande imprensa, dita grande imprensa nacional, a grande imprensa regional, especificamente, ela tem uma parcela de responsabilidade ou de omissão em relação à cultura nordestina, ou seja, a divulgação da cultura nordestina, ela é prejudicada por uma omissão da nossa imprensa? Resposta positiva, eu vou me metendo logo a minha colher torta, até porque a gente tem, em primeiro lugar, um espírito de Narciso ao contrário, a gente acha feio tudo que é espelho. Então tem essa primeira coisa de renegar. Tem essa primeira coisa de não reconhecer nem a grandeza, nem a beleza, nem aquilo que é fundamental, que nos alimenta, que é a nossa própria seiva. E há a síndrome do macaquinho, né? Quer dizer, você acaba, se por um lado o Sudeste volta as costas ao Nordeste de uma maneira geral e só mira esse olhar na hora da notícia desgraçada, trágica e sofrida, nós mesmos imitamos, nós mesmos vamos nessa mesma onda. E pior ainda para a gente, pior para nós mesmos por duas razões. Uma, porque nós estamos aqui, nós fazemos essa resistência, nós nos mantemos aqui. E segunda, porque em relação à mestiça e plural cultura brasileira, o Nordeste, sem dúvida, por ser mais antigo, por ter ficado tanto tempo isolado, houve tempo de cristalizar e de você perceber, já ainda hoje, no século XXI, elementos de uma cultura ancestral. É como você é ao Juazeiro e vê o líder dos Aves de Jesus, que fez a viagem dele, que partiu em 2000. Aliás, nas suas pregações, ele dizia uma antiga profecia já dita pelo Antônio Conselheiro: adeus mundo, até 1000 e tanto, a 2000 não chegarás. E a profecia estava corretíssima. Mal raiou o ano 2000, que nem era o milênio ainda, e ele fez a viagem, fez a passagem dele. Na hora que uma pessoa, só uma vai embora, é o mundo inteiro que acaba para ela. Então, quando você ouve aquele discurso, e fazendo um trabalho no mestrado, eu tenho uma edição portuguesa do Breviário das Santas Missões, usadas por legiões de frades, penitentes, sertão adentro, desde meados do século XVIII, e você ouve na fala oral daquele homem analfabeto que nunca viu o mar, ecos de Dom Sebastião, aquele rei donzelo de Portugal. Eu acho isso fabuloso. Eleuda, bem rapidinho, só por favor. Não, só queria te pedir um parênteses, até que você possa fazer esse esclarecimento. Porventura, alguém pode não conhecer os Aves de Jesus, é bom esclarecer que é um grupo religioso profundamente místico. O Juazeiro do Norte, essa cidade sagrada e santa, não é? A terra do padre Cícero Romão, de mistérios e de uma fé absurda. Você vai ao Juazeiro nas Romarias, você encontra pau de arara do Nordeste todinho, mas não encontra do Ceará. É aquela coisa do espelho ao avesso, do anti-narciso. Pois então, os Aves de Jesus é uma comunidade penitente religiosa que vive ainda hoje no Juazeiro e vive ao modo de antigas comunidades do século XIV na Idade Média, e agora, no século XXI, no Juazeiro, que é uma cidade rica. Quer dizer, é um lugar, inclusive, que, se não me falha a memória, aquilo pouco que eu aprendi de física antigamente, no ginásio e tal, tem uma lei da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Juazeiro põe abaixo
Isso e outras coisas mais, quando você vê no mesmo lugar, tempos diferentes, juntos, no mesmo espaço, compartilhando. Então, quando a gente fala desse escondimento da cultura nordestina em relação aos jornais do Sudeste, eu acho ainda muito mais problemático quando somos nós mesmos quem voltamos as costas para essa matriz fabulosa. E outra, não é o povo que aprende com a gente, não. Nós é que temos que aprender com ele, e muito. Só estar com o ouvido aberto, com a sensibilidade ligada e prestar atenção mais. Chico, alguma observação? É impressionante como se os jornalistas, que é um meio assim, uma categoria que eu conheço bastante há muito tempo no Sudeste, assim, o cara metido a bacana, o cara que tem uma história no segundo caderno e tal, a grande obsessão do cara é conhecer de uma maneira exagerada Nova York ou Londres. Esse cara, ele é capaz de dizer onde fica o melhor macarrão de Londres, Londres que Londres nem macarrão tem, o melhor macarrão de Nova York, eles têm um domínio da cidade, como eu conheço Juazeiro, por exemplo. Eles sabem, eles têm uma obsessão por toda a produção externa, e eu acho que acaba ocorrendo vez por outra no Nordeste, nos jornais daqui, de Fortaleza, João Pessoa, Recife, essa obsessão se repete um pouco em relação a Rio e São Paulo. Então, fica muitos jornais de Rio e São Paulo obcecados pela nova... Isso eu quero deixar bem claro, assim, eu não estou discutindo qualidade cultural. Pode ter uma coisa em Londres estupenda, maravilhosa, pode ter uma coisa no Crato sensacional. Não estamos discutindo assim porque eu acho que cada povo produz uma bela de uma cultura, seja na Guiné-Bissau, seja onde for. Mas eu digo, é a obsessão e o espaço que essa coisa ocupa nos jornais. E ocupa por quê? Ocupa volta-se ao velho domínio econômico, intermediado, no caso, pela indústria fortíssima, que é a tal da indústria cultural. Agora eu volto a uma questão, dando um corte aí no tempo, dos anos 50. Eu fiz uma entrevista com Raquel de Queiroz, ela me disse que os anos 50 eram os anos que tinham os grandes suplementos literários, Coisa da Manhã, a Notícia, o Globo, o JB. Então, quer dizer, ela surgiu do Nordeste com o 15, nos jornais, no crítico do Antônio Cândido, do Olinto, dos pianos também, não é? Quer dizer, ela foi lá. O que eu acho é que nós temos que fortalecer a imprensa daqui e a arte daqui. Claro. Nós não teríamos que precisar da Folha de São Paulo. Não, a gente não precisa podemos nos integrar. Isso não é? Não. Quer dizer, essa coisa dos anos 50, 60, dos grandes suplementos literários que nós tivemos aqui também no Nordeste, não é? Que sempre uma coisa foi muito relacionada com a outra, foi lançada lá. Mas o que eu acho é que nós teríamos que ter uma imprensa forte, também como uma arte forte, um cinema forte, um teatro forte. Como fazer isso? Por que não se fez até agora? Se eu der só uma mexidinha nessa colher, só para encerrar o assunto. Não, mas que tal? Vamos dar continuidade um pouquinho ainda que tá bom. Como eu falo muito nesses temas que me são caros, assim, até pode parecer que eu só quero... É lógico, eu adoraria ficar o tempo inteiro indo para o sertão, mas veja só, há que haver também um espaço para a indústria cultural, mas que não seja só para isso. Então, o mal é que a agenda é só da indústria cultural. O mal é esse. Exatamente. Não se pode... A ditadura da agenda, se cobra a ditadura da agenda ali. Eu concordo com ela, porque eu acho que nós estamos vivendo o tempo. Entendeu? Por exemplo, eu adoro nós estamos o pessoal acabar a sala aqui. O que o público está querendo, né? O que é que o leitor está buscando, qual é o nosso horizonte de leitores. Então a gente não pode... A indústria cultural está... Agora, há uma ditadura. A gente reflete menos. A indústria cultural é cruel em todos os sentidos. Em relação à música, a arte popular, também como a arte erudita. Por exemplo, uma cantora como a Fortuna Safdie, ela não aparece nem na Folha, nem no Povo, nem em canto nenhum. E tem um trabalho refinadíssimo. Na verdade, isso parece que até se amplia para outros setores. A Delane Ferrão e Roberta Machado, elas fizeram pergunta compartilhada, encaminhada ao Chico Sá, mas eu acho que fica para todos também. Elas são universitárias e estagiárias da Rádio Comunicação. E elas ampliam essa discussão que a gente está centralizando na cultura, lembrando o seguinte, as desigualdades regionais são muito antigas. E ela pergunta, Chico, você acha que os nordestinos contribuem? Eu acho que nós, os nordestinos, acabamos aceitando com muita facilidade os padrões estéticos de fora. Assim, isso não impede que ele goste de qualquer coisa, qualquer produto que eu volto a falar mais uma vez. Mas a gente aceita essa imposição,
Porque eu aí acho que não entra nem aquela coisa de... A gente sempre discute, será que isso que é se isso o público quer mesmo e gosta? A audiência, você pega a audiência das grandes emissoras de TV, aquilo é uma audiência muito imposta, aquilo não é pesquisa de campo, de audiência, não. Aquilo é imposição, depois vem a desculpa, em cima de um grande ibope, que vai dar mesmo, se faz 1000 chamadas por dia, em cima da coisa vai dar um bom ibope mesmo, aí em cima disso eles pegam os números da audiência para referendar uma imposição. Você empurra a goela abaixo, só tem aquilo. Aí depois você pega, pô, mas deu 50 pontos de audiência, então o povo gosta. Não tinha, primeiro que não tinha opção, segundo que não foi pesquisado, não foi consultado, não teve nada disso. Foi uma imposição que referendou a ditadura deles. Então, passa a ser o Ibope, as aferições dele, passa a valer como um elemento democrático. Você transforma uma coisa que é totalmente impositiva e cruel, transforma aquilo dá uma cara, uma feição democrática via Ibope, via qualquer medidor desse de audiência. Mas eu acho que a gente, além por exemplo, eu acho a classe média nordestina é uma coisa, como a classe média do Brasil inteiro, uma coisa perigosíssima. Assim, a tendência de miamização da classe média mesmo nordestina é enorme, né? Como o gosto, os ideais estéticos, assim, novamente, da classe média, aquela classe média, eu falo daquela classe média metida a besta, que a gente conhece vulgarmente como metida a besta. Essa fatia da sociedade, para ela ser mais anti-nordestina às vezes do que um paulista, não custa. Porque é aquela coisa, pô, como é que eu gosto, vou gostar disso, esse tocador de maracatu, esse não sei o quê. Mas assim, há uma resistência, eu acho que nossa, uma resistência dos nordestinos. Há uma resistência, boa parte de nordestinos que moram em São Paulo. São Paulo tem mais nordestino do que Fortaleza, do que Recife, do que Salvador. E há também uma resistência. Mas eu acho que muito por falta por exemplo, tem uma nação inteira de filhos de nordestino em São Paulo que eles não tiveram um repasse em casa da cultura nordestina, não ouviram muita história, já pegaram eles não ouviram por exemplo, essa cultura da oralidade, dos contadores de história. Eles não pegaram isso, mas eu aposto que um menino daquele, 15, 16 anos, se ele entra naquilo, você tem a oportunidade de começar a conviver com aquilo e ouvir história dos antepassados dele, vai haver um puto interesse, assim como o neto do japonês gosta de ouvir as histórias dos samurais. Então, isso o que falta é mais acesso mesmo. Não tem, o cara vai ouvir aonde? Na escola em São Paulo? Não tem. É interessante, Anderson, me diz uma coisa, o que é que você acha? Por que se absorve muito mais facilmente a juventude, a linguagem do rap, quando tem uma estrutura muito parecida no embolador? Os emboladores ainda nas feiras nordestinas, a Ililda sabe mais do que eu, que ela anda por esse sertão afora ou adentro, né? Eles ainda mantêm, como mantém o mamurengueiro, onde mantém sanfonas, onde mantém aquele forró pé de serra. Agora, isso é tudo um processo de vida, de civilização cultural de um povo. A gente está tratando da mídia. A mídia está na onde? Nas cidades. Não é? Então, nós como jornalistas, a responsabilidade nossa é resgatar justamente essa oralidade, né, que ainda se encontra nesses rincões, para transmitir para essas novas gerações. E ninguém reflete, ninguém quer refletir, na verdade. É a imagem, é o fragmento, essas questões mais rápidas, né? O jornalismo é mais forte do que texto, é uma briga enorme, né? Hoje o texto está caindo, o texto está pobre, o texto é frágil, o texto não se sustenta. Quer dizer, então o mundo que nós estamos vivendo é esse mundo mesmo, é um mundo meio maluco para você analisar sociologicamente, ou do ponto de vista da mídia, ou do ponto de vista da antropologia, sei lá, é muito difícil. Eu acho que essa questão dos emboladores é porque realmente eles estão ainda nas feiras, e você tem que ir lá na fonte ouvir, ouvir, ver, não é? Eles não chegam lá, a cultura do garoto do segunda, terceira geração de nordestino que vive em São Paulo. Teve uma experiência boa em São Paulo, que até feita... Tem um forró lá também, né? Até feita com um braço não é uma indústria cultural milionária, mas é indústria cultural, pela Trama, que é a gravadora do Caju e Castanha. Eles pegaram e levaram os dois para São Paulo, fizeram um show lá na periferia, com os rappers. E foi um estouro, assim, esse show. Foi uma experiência... Juntou, ficou ótimo. Porque, inclusive, eram rappers filhos de nordestino. Então, quando juntou... tinha gente dos Racionais MCs, juntou vários grupos de rap com os emboladores. Tinha Caju e Castanha, que eram os mais conhecidos, digamos. Mas
quando juntou, deu uma liga ali, a plateia, assim, foi uma coisa absurda. E foi uma experiência rara e única. Então, até essa coisa de, em algumas ocasiões, fazer essa que tinha saído várias reportagens mostrando, e com gente que já faz tese em PUC, Unicamp, e acho que tinha também um cara do Recife, mostrando como o rap, do jeito que ele é feito no Brasil, claro que o rap tem toda uma estética, toda uma embalagem de guetos de Nova York, mas como tinha nessa geração de filhos de nordestino na periferia de São Paulo, como tinha um ritmo de embolada, de repente, como tinha no improviso, próprio, né? Como tinha no improviso uma força parecida, que lembrava um parentesco com esse mundo do rap. E na primeira experiência que juntaram os dois mundos culturais totalmente diferentes, criar o Caju e Castanha lá da periferia do Recife e os caras lá da zona sul de São Paulo, deu uma liga cultural ali que eu acho que, se por preconceito, tanto o lado do rap como o lado da embolada tenderiam a fugir de um convite desse imediato. E as plateias também não estariam assim, digamos, não estavam acostumadas, assim, não tinha esse... Plateia, se você anunciava que ia ter um show desse, até eu mesmo fui e disse, puta, vai dar certo esse negócio totalmente diferente, é uma loucura, botar esses emboladores no meio desse rap, vai dar uma confusão danada. Chega lá, a coisa flui e vira uma... Uma coisa interessante que nós fomos convidados pela Secretaria de Cultura para o Oceano de Cordel em São Paulo. E chegando lá, né, quer dizer, as pessoas que assistiam aqueles emboladores, aqueles sanfoneiros, aqueles pifes, né, aquela toda vamos dizer, organicidade nordestina, da cultura nordestina ali presente, do cordel, daquelas salas todas, as pessoas se espantavam, ficavam maravilhadas, né? Então, quer dizer, é porque a coisa fica escondida. Quer dizer, existe então... A coisa fica escondida. Existe, então, eu vou fazer só uma observação e fazer um pedido depois. Existe então, e bem à mão, recursos para se contornar, vamos dizer assim, esse quadro de estagnação. A TT Macambira, que é arte educadora, ela pergunta ao Chico Sá justamente isso. Que meios, que recursos mais óbvios seriam viáveis a fim de mudar esse quadro estagnado? Não há uma receita. Você acha que perguntar hoje para qualquer pessoa, qualquer produtor cultural, qualquer agitador, para quem que seja, para jornalistas, ninguém tem uma receita de como driblar todas essas barreiras e tal. Eu acho que o primeiro ponto são reflexões, assim, juntar gente para pensar sobre isso e ver de que forma pode derrubar esse tipo de coisa. Uma coisa interessante nisso tudo é que quando o Sudeste, quando eu falo muito Sudeste, Nordeste, eu não sou separatista, feito aqueles caras ridículos lá do Rio Grande do Sul, que querem separar o Brasil. Eu falando, digamos assim, do regionalismo saudável, assim, do regionalismo de reflexão e tal, e que a gente tenha um confronto bom com as outras regiões e que faça parte, que tenha visibilidade à cultura nordestina. Quando eu falo isso, é dessa forma. Então, acho que essa visibilidade, que o Sudeste costuma emprestar da gente, em muitas horas, na maior parte das coisas, quando eles querem falar de brasilidade. Assim, seja um partido político, seja uma agência de publicidade lá do Nizanguanais. Quando ele quer falar de brasilidade, os símbolos, todas as coisas, todos os recursos, eles vêm buscar nos velhos ícones do Nordeste, porque é o que se convencionou, é o que se tem como cultura brasileira de verdade. Embora claro que nós temos todas as nossas influências ibéricas, graças a Deus, todas as boas influências dos árabes, que é sensacional, que é bom que se tenha, mas não se tem, assim, fora o Carnaval do Rio ou uma outra coisa de São Paulo, não tem uma coisa que seja cara. Diga assim, você chega em São Paulo e diz, vou dançar um frevo aqui, como você chega em Recife, vou dançar um frevo, Então, eles não têm essas coisas, essa simbologia forte como nós temos. Então, na hora que a publicidade, ou as artes, ou a política precisa de alguma simbologia de brasilidade, vem correndo para cá. Mas voltando à questão da receita, eu acho que a grande receita é provocação. Hoje tem essa coisa da internet que facilita bastante a intercâmbio, troca de sites, de coisas, de informações que nos represente, que faz que mostre para qualquer um de qualquer lugar e de forma imediata o que é que temos para mostrar e mais ou menos o que somos, né? Mas receita é difícil. Nesse momento eu juro que eu quero criar confusão, para depois a gente resolver. O papo continua no próximo bloco.
discutindo a relação entre a cultura nordestina autêntica e a indústria cultural. Voltamos já. O melhor da programação do Centro Cultural Banco do Nordeste, agora em DVD. Ouçam, meus senhores todos, uma história de espantar. Lá vem a nau catarineta, que tem muito que contar. A gente faz o que a gente pensa. A gente faz o sentido que a gente produz nas coisas. Quase todo mês aparece um mulatinho, Pedrinho da Silva, no Jornal da Globo, que conseguiu descobrir uma coisa sobre o genoma humano, sobre a engenharia genética, coisas que o mundo está gastando fortunas, tendo dinheiro, tendo comida, tendo tudo de bom para fazer. De vez em quando alguém aqui, em situação absolutamente precária, faz. A cultura mais rica que tem do Brasil é a cultura nordestina. A cultura local é importante, a cultura mundial é importante, a cultura regional é importante, a cultura nacional é importante. Eu falando, digamos assim, do regionalismo saudável, assim, do regionalismo de reflexão e tal, e que a gente tenha um confronto bom com as outras regiões e que faça parte, que tenha visibilidade à cultura nordestina. É aquela velha ideia do Tolstói, né, de que se quer ser universal, né, pinta bem a tua aldeia, né? Paraíba era o centro artesanal, Piauí o setor da criação, em Sergipe cultura é tradição, Maranhão a reserva florestal. Bom, também nós recebemos aqui 3 perguntas, elas estão muito parecidas, de uma pessoa que só colocou aqui a profissão fotógrafo, da Débora Leão, que é estudante pré-universitária, e de Vila Marque, que é professor do município. E 2 foram encaminhadas para a Ileuda e uma para o Chico, mas eu vou colocar, até pedir que a Ileuda responda primeiro, mas também colocar para a mesa toda. Se o Sudeste dá as costas para a cultura nordestina, será que nós, por exemplo, cearenses de Fortaleza, não achamos melhor o que vem das cidades do interior do estado? O artista não consagrado dentro da cidade não é repelido pelos que estão na onda? E aqui o fecho, né? Será que precisamos começar a mudar nesse modo de ser? Ou seja, a nossa postura na cidade, no centro urbano maior de um estado nordestino, ela também não teria que mudar no sentido de favorecer a aproximação ou absorção, sei lá, ou resgate da cultura popular? Em primeiro lugar, acho essa palavra meio esquisita, essa que você usou. Resgate, absorção? Porque assim, não, porque falar em resgate parece que alguém está Qual delas? Se afogando. E a cultura, ela não está precisando de... Nós é que estamos precisando nos resgatar como criaturas. A cultura é vivíssima. É algo que existe antes da gente, vai continuar existindo depois que a gente for embora. Enfim. Mesmo com política cultural que não favoreça lógico, a manutenção da cultura? Meu filho, 500 anos de discriminação, de conflito, de negação dessa cultura, de negação dessa cara. Olha, a última viagem que eu fui foi para o Piauí, na Serra da Capivara, atrás das nossas origens mais antigas. Domingos Jorge Velho, o bandeirante, foi convocado pelo Coronel José Dias, que é o nome do município do Piauí, para botar para correr o resto de índios tapuias que andavam por lá, atrapalhando as fazendas dos senhores. Então, Domingos Jorge Velho incetou uma carnificina feroz e está nos anais da história, nos documentos, nos papéis, para quem quiser ouvir. Não existe mais índios no Piauí. Decretou a extinção. Aí você anda no Piauí, de 7 cidades até a Serra da Capivara, de alto a baixo, e o que é que você vê? As casas de taipa cobertas com as folhas das palmeiras. As pessoas acocoradas no terreiro de suas casas a imaginar o tempo e a pensar em coisas. E a cara índia, que é inegável. Entende? Então a cultura é isso. Né? Quer dizer, é isso. É claro que a indústria cultural, por um lado, a urbanização. Quando eu era menina e ia passar férias no sertão, as nossas primas sertanejas,
que ficavam lá, havia uma diferença muito grande entre como nós, meninas da cidade, falávamos e aquelas primas que ficaram lá falavam também. Coisas saborosíssimas como entonces, com esse sabor espanhol, quando português e espanhol ainda eram línguas a se definir. Né? Fruta, barré, vassoura, que na nossa ignorância extrema, achávamos que aquilo era uma fala errada e era apenas um português antigo. Então, voltando realmente a pergunta... A mudança de postura. Tem uma mudança de postura, sim, na medida em que a gente reconhece aquilo, que a gente encara essa cara da gente, e isso como parte nossa, como riqueza nossa. A gente só dá valor àquilo que a gente reconhece como nosso. É impressionante, mas o ser humano é um bicho assim, é um bicho. E como todo bicho só identifica, reconhece e não morde aqueles que ele identifica como próximos. Só para finalizar essa conversa torta, né? Lá na Serra da Capivara, então, tem aqueles paredões com aquelas pinturas rupestres de 14, 15 mil anos atrás. E ali, até 78, quando a dona Niede Guidon chegou e fez aquela revolução em todos os sentidos, que é o Parque Nacional Serra da Capivara, as pessoas plantavam na beira daqueles paredões. Eles não estão escondidos, eles não estavam no fundo da terra e não são dentro de cavernas, estão visíveis como essas paredes que nos cercam. E por que é que aqueles desenhos estranhos, que os velhos moradores diziam assim, que os pais diziam que era coisa de índio brabo, por que é que eles não estão pichados ou destruídos como a cidade que a gente vê? O seu Neco me deu uma resposta belíssima, eu fazendo teses, fabulando milhões de teses, e vem esse homem com a sabedoria do povo e diz assim, é porque é tão bonito. Pronto, essa é a resposta. Muito boa. Ela tem coisas da tradição, ninguém pode esquecer a tradição, o que a Leandra falou, a história é tradição. E a tradição é viva, ela é em movimento, sabe? Então, essa coisa de botar a casca em cima da cultura, não, vamos proteger a cultura nordestina. Proteger vírgula, deixa ela viva e respirando, que ela vai continuar existindo depois que a gente for só um restos ósseos daqui a 50 mil anos. A gente tem aqui duas perguntas da professora do curso de comunicação Fátima Bandeira, da UFC. Essa primeira pergunta é da Chico. A Fátima questiona o seguinte: até que ponto o fato de não termos uma indústria cultural estabelecida na região Nordeste nos deixa de fora das verbas públicas de financiamento da cultura? Porque, na verdade, essas verbas vão para produtores desse setor. E para os nossos companheiros Eleude e Anderson. Por que os artistas locais, às vezes, enfrentam tantas dificuldades para divulgar seus trabalhos na imprensa cearense, e qualquer artista de fora, algumas vezes com trabalhos irrelevantes, ocupam tanto espaço? Seria o nosso viés de colonizados? Resposta positiva. Que é aquela nossa coisa de macaquear, e macaquear o que é péssimo, copiar o que é ruim. Porque aprender com o outro, aprender com o diferente, abrir o olho para o de fora e somar isso e associar, é ótimo, é enriquecedor, é engrandecedor. Nós somos frutos de fragmentos de coisas diferentes que se juntaram um dia. Isso biologicamente falando, como também psicológica, enfim. Né? Então tem muito isso. Eu ouço muito essa reclamação dos artistas locais. Mas por outro lado, quer dizer, a gente fica brigando, tem toda uma crise de papel, a gente fica brigando para ter um pouco mais de página, a gente fica brigando para cair anúncio. Se não entrar anúncio também a gente não vai receber o salário. Olha, é um negócio muito complexo. É muito complexo. Então tem todo um jogo que é feito. É um jogo da empresa com a redação. É um jogo da redação com a indústria cultural. Agora que isso fique claro, que haja sempre... essa clareza. Que haja sempre duas coisas nos pautando, e uma é fundamental, que é a ética. A estética, meu amor, é um agrado, é para quem pode, né? Agora, com relação ao artista local, ele teve muito mais espaço do que hoje. E os artistas de fora também já tiveram muito espaço do que hoje. Hoje há uma crise de papel enorme. Os caras pegaram e enxugaram tudo. É uma briga todo dia, todo santo dia. Vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Olha, é uma neurose você escolher o que vai sair no outro dia no jornal. A gente sai tenso. Aquilo merece, e aí ainda sai em dúvida. Não é? Agora, eu acho que o artista local, ele foi um artista mais crítico. O jornalismo, nosso jornalismo aqui, pelo que eu tenho nesses anos, ele não foi muito de ir atrás de
de investigar. Mas o artista local era que trazia para as redações grandes temas e grandes denúncias. Aí, de uns tempos para cá, não sei o que é que houve. Eu estou fazendo a minha culpa. Eu acho que nós, jornalistas, é que deveríamos ir atrás. Bem, isso deve ter alguma coisa errada. Mas os artistas locais também, eles poderiam nos ajudar nessas questões mais de políticas culturais, né? É justamente, então é uma coisa... É justamente essa questão que eu, retomando aqui a pergunta da Fátima Bandeira, a primeira que ela fez encaminhada ao Chico, você falou da política cultural, da indústria cultural. Então ela pergunta o seguinte: até que ponto o fato de não termos uma indústria cultural estabelecida na região Nordeste nos deixa de fora das verbas públicas de financiamento da cultura? Tem uma coisa interessante que a própria... Os órgãos oficiais e os próprios cineastas que defendem maior verba para o Sudeste, ou seja, para continuar a mesma política que vem de vários e vários anos, na hora de, quando se publica essa divisão do bolo, que 90% é de um lado e que só vem 10% para cá, para o resto do Brasil, a primeira coisa que se fala, e que você escuta os colegas de redação falar, é dizer, porra, mas se produz cinema lá, é porque aqui vem 90% para cá, porque se produz... Tem 90% dos cineastas brilhantes, etc, etc. Então, essa falta de fomento aqui local acaba dando uma puta desculpa para os caras numa hora dessa, numa hora de distribuição das verbas. O cara pergunta, que filme bom saiu de Pernambuco ou do Ceará nos últimos tantos anos? Como Pernambuco e o Ceará só tem chance de fazer um por década ou menos, assim, faz uma coisa ou outra saltada, isso funciona na hora da distribuição da verba, do novo pacote lá. Eu disse, porra, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Maranhão, não produzem nada, não são representativas, então vamos continuar nas mãos viciadas das produtoras de Rio e São Paulo. Então se não tem essa chance de fazer o filme, você acaba viabilizando novas gerações de cineastas. Isso vale também para qualquer parte da indústria. Mercado editorial, televisão. A todos da mesa, o Paulo Mota, que é jornalista aqui da casa, do BNB, ele faz, na verdade, uma provocação, não é uma pergunta. Ele nos cobra uma abordagem sobre a imagem padrão, ou padronizada, que se faz dos nordestinos no eixo Rio-São Paulo. E pergunta: o que fazer para criar um centro de produção simbólica na nossa região? Nós reproduzimos muito o exotismo que os paulistas ou os cariocas ou as pessoas lá de baixo gostam de ver repetidas. Então a gente insistiu muito numa cultura de coitadinhos, a gente apareceu muito como... Pires na mão. Exatamente, apareceu muito... Até se pegar a imagem da política, a imagem do Pires na mão, os artistas acabam reproduzindo isso, a gente acabou reproduzindo muito isso. E, pra você ter ideia, até em jornalismo, você trabalha numa sucursal do meu caso, que trabalhava nas sucursais do Jornal de São Paulo, quando morava no Recife ainda. Para você emplacar uma matéria, para uma matéria entrar do Nordeste, se ela não tem uma grande extravagância, um menino com uma barriga maior do que o cão, se tem algum diabo errado lá, se não tem um alejo, uma coisa, não entra no jornal, porque fica aquela demanda por uma coisa extravagante, por ETs, por coisas absurdas, por nego comendo rato, assim, é isso para baixo, assim, só se quer isso. Assim, o desejo é reproduzir isso e vender a gente como criaturas exóticas e tal. Então, quando eu falo, a gente não precisa de ser referendado pelos paulistas, pelos cariocas, por ninguém, nem pelo jornal, nem pela Folha, nem pelo New York Times, nenhuma dessas coisas. Mas é reconhecimento de uma importância. Por que morre qualquer cara no exterior, qualquer coisa, o nego dá uma efeméride gigante, uma capa, não sei o quê. E por que Patativa da Soré morre e não tem sequer uma... Claro que teria um registro, porque os caras não são... a ignorância diminuiu ali pelo menos 5%. Então, seria registrada aquela morte. Mas não teria a importância, nem teria a dimensão do que é importante para os paulistas conhecerem. Não estão fazendo favor mostrando Patativa, ou Segaderaldo, ou qualquer um desses. Eles não estão... a gente é que está... eles deviam agradecer de ter à mão coisas dessa envergadura para divulgar lá para outras pessoas conhecerem essa parte da nossa cultura.
Mas é louco por ter que ser uma coisa de uma batalha pessoal. Se pegar um cara no corredor e soltar e com a peixeira para a caricatura do bucho do cara para poder divulgar determinado tipo de coisa. Né? Pois é, há inclusive também algumas lembranças aqui. O Maurício Lima, jornalista aqui da Casa do BNB, nos lembra o seguinte, e faz também que algumas vezes se fura o cerco. E o Mangue Beat, por exemplo, a Globo filmando Ariano Suassuna, tem essa característica, né, de quebrar essa barreira. Isso é de fato um rompimento desse cerco? Ou teria, como pergunta aqui o Maurício, alguma similaridade com assistência social? Ou seja, o espaço dado só é para tentar provar que não há preconceito. A cultura dos metropolitanos, digamos assim, de Rio e São Paulo, eles já embutiram uma certa culpa em relação a isso. Na hora que você fustiga, eles ficam... Porque tornou-se um pouco até politicamente incorreto e contra esse tipo de coisa, e contra os nordestinos, e contra... Então, acho que eles fazem um pouco por culpa, mas eu acho que a visibilidade que a gente quer é outra, é regionalização, assim, uma coisa de ter garantido mesmo a maior participação, a maior produção regional, até para ter uma produção regional grande e emplacar mais matérias na rede nacional. E não só uma esmola, vez por outra, de pouquinho do maracatu aqui, um pouquinho de Carnaval baiano lá. Carnaval lá. Uma coisa... O que é interessante é que em tempos de globalização, como nós estamos vendo, em meio de comunicação, de internet, o Brasil desconhece o Brasil, não é? Mas eu acho que nessa questão que se colocou anteriormente, a questão da indústria cultural aqui, uma indústria mais forte do disco, do livro, editoras agindo no Nordeste, ou no Ceará, ou em Sergipe, ou no Maranhão. É isso, por que é que se não consegue isso? O problema é histórico. A gente não explica esse problema num debate, é um estudo e teríamos que ter pessoas, artistas, políticos, jornalistas, a sociedade, se fala tanto de cidadania, para se colocar o Nordeste nessa pauta, nesse mapa. E nós somos marginalizados por isso, porque nós não temos sinais, somos pobres, uma região muito pobre, não é? Quer dizer, a pobreza já leva, já leva uma falácia pobre culturalmente, que não existe isso, mas eles acham que nós somos ricos culturalmente, e como somos, né? Então, quer dizer, são uma série de fatores que levam a isso. Porque não se cria, não se criou lá na Bahia o trio elétrico, mas eu não sei até que ponto aquela é uma indústria cultural. Ela tem indústria de livro, temos livrarias e poucas livrarias e parcas livrarias. No próximo bloco, o papo gira em torno do papel da crítica de arte na imprensa nordestina e dos desafios enfrentados pela música regional para transpor as barreiras impostas pelos veículos de comunicação de massa. E ainda um pouco do livro Modos de Macho e Modinhas de Fêmea, de Chico Sá. Voltamos em instantes. O melhor da programação do Centro Cultural Banco do Nordeste, agora em DVD. A prioridade realmente é esse contato com o público, que é uma coisa realmente que gratifica, que estimula, que acende a gente. Meu Deus, esse aqui é arte. Tem gente por esse mundo que já nasce afortunada e que, embora passe um tempo sem poder arranjar nada, chega por trás da fortuna, vem pegá-la de emboscada, né? Verdades e mentiras. Mesmo que o poeta se considere ateu, um belo poema nos aproxima de Deus. A morte sem informação, dizem que é pior do que a morte sem comida. As mudanças não são num clique, entendeu? Bom, a Luísa, que é curadora do Museu de Arte Contemporânea do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, ela faz uma pergunta dirigida a todos, mas há uma questão específica que eu acho que pode ser muito bem respondida pelo Anderson e pela Eleuda. Ela pergunta o seguinte: por que não há crítica especializada nos jornais do Ceará? Pergunta mais. Queremos uma análise, ou pede, né? Queremos uma análise da crítica, uma análise crítica da arte que conduza uma discussão séria e informativa sobre artes visuais, por exemplo.
E ela, por fim, questiona o seguinte: por que a figura do crítico desapareceu do jornal? Aí eu acho que todos... Sumiu o crítico, sumiu o revisor, sumiu o cronista, sumiu o poeta. O boy. E o boy? O boy também está desaparecendo. Foi na Mariquinha. Olha, é o seguinte, com algumas poucas exceções, os jornalistas são formados num curso de comunicação social em cuja grade disciplinar não comporta cadeira alguma, pelo menos aqui onde eu fiz na UFC, no Brasil sobre todo. o estudo da arte, né? Nem a crítica não. É uma cadeira sobre história da arte. Ponto. Alguns de nós fizeram outros cursos, como tem jornalista que é advogado, então é uma pessoa que vai transitar muito melhor nessa, se trabalha em política ou em economia ou numa área afim, ele vai ter mais. Alguns de nós somos formados também em letras, o que nos dá um ferramental mais adequado para discutir questões ligadas à literatura. A música, como a gente trabalha basicamente dentro disso que são os produtos culturais, e todo mundo ouve música, e todo mundo pode dar opinião, é um produto mais em que nós podemos trafegar com mais facilidade. Nós estamos imersos por música. As artes plásticas, elas... Agora que a gente começa a ver um pouco, e às vezes nem é considerado arte, uma arte mural, uma arte no muro, nas praças públicas, as poucas esculturas que a gente vê públicas, e tem coisas aqui maravilhosas, estão pichadas, a gente nem repara, a gente nem dá fé, como a gente não dá fé nas árvores, nos poucos passarinhos que ainda tem. Então, minha querida, é muito complicado você fazer uma discussão profunda sobre artes plásticas sem conhecer, em primeiro lugar, um pouquinho da história da arte, dos vários segmentos. Só completando, houve uma troca de opção dos jornais, jogou-se a crítica fora praticamente e optou-se pela resenha. Que a resenha é meio quase crítica, a palavra crítica... A resenha é quase uma publicidade ali, né? Ela vai na beira entre o jornalismo e a publicidade. E desmontou-se assim, toda uma formação de críticos de também. Pensamento. Não há incentivo hoje a investir. Os jornais interessam isso? Vamos dizer, as empresas interessam? Não, até porque não há mais papel, pela mentalidade dos donos de jornais, para ter um suplemento literário, por exemplo, como os jornais tinham. Assim, há um aconselhamento generalizado assim, de trocar tudo por resenha. Quando você vê crítica de 4, 5 parágrafos, que não dá nem para você olhar para nada. Que acaba sendo uma crítica com todos os vícios da resenha. Você mal apresenta a obra ali, você mal diz o que um personagem faz e não sobra um parágrafo para você ter um juízo mínimo ou refletir em cima da obra. Bom, as pessoas que têm um interesse muito mais particular pela música, elas têm uma preocupação. Eu estou sintetizando aqui na pergunta do Márcio Peixe. O Márcio Cleuton. Como se vê a questão, ele chama de do entreguismo das bandas de forró, entre aspas, que estão acabando com uma de nossas expressões culturais mais originais, que é o próprio forró, e aí somando dentro do forró, né? Baião, shot, os ritmos nordestinos. Fazendo nada mais que versões de músicas estrangeiras, alienando, assim, nossa tão rica cultura, eu acrescento, né? Levando essa imagem, porque essas bandas... que fazem versões de música estrangeira, elas têm um consumo muito grande no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, não está só restrito ao Nordeste, então, e está havendo praticamente uma explosão lá, claro, no Sul-Sudeste. Esse medo do estrangeirismo, assim, eu mesmo já fiz discursos inflamados contra o estrangeirismo e tal, mas a cultura brasileira é tão pesada, tão forte, assim, que pode vir o que vier, pode misturar com o que for, não tem acho que não corre esse risco de nenhuma coisa vir de fora e acabar com nada por aqui. Como assim, Cuba e outros países que tem cultura latina forte, assim, aconteceu, chegou rap americano, chegou qualquer música estrangeira, nunca acaba. Às vezes acaba ocorrendo alguns bons fenômenos, algumas fusões até interessantes. Mas a grande sacanagem, é o que volta à alma do nosso debate aqui,
é essa de chega uma imposição dessa do forró, claro, via o jabá pesado, porque esse forró não toca, esse forró, para começar a tocar, por isso que eu falo daquela audiência imposta, para começar a tocar e para as pessoas começarem a achar que é bom, tá na rua, tá no estacionamento, tá onde você estiver, você vai ouvir isso, é onipresente, assim. Então isso você acaba achando que é aquilo mesmo e que aquela coisa imposta é o que é bom, é o que 90% das pessoas gostam. Em relação ao Sudeste, desse tipo de forró, a indústria cultural cansou tanto disso que ela foi obrigada para usar o náufrago lá do resgate, ela foi obrigada a se apegar ao tal do forró pé de serra, feito de uma maneira falsa, pseudo, mas ela foi, em determinada hora, cansou, esgotou a possibilidade dessa música, desse forró mais safado, que não, na verdade, ele cansou rápido, assim como o axé cansou, e ele foi obrigado, a própria indústria foi obrigada a montar, porque essas bandas todas foram montadas assim, vamos pegar um menino bonitinho aqui pro fole, até as supostamente de forró pé de serra, elas foram montadas com a mesma lógica das outras bandas do forró mais, digamos, ordinário. Então, elas foram montadas do mesmo jeito. Por quê? Porque chegou uma hora que o nego viu, pô, se a gente jogar agora uma onda de, voltando ao velho, resgate de Luiz Gonzaga, não sei o quê, a gente vai estourar e vai fazer um maior sucesso, vai vender muito. Vamos aqui, eu acho que a gente pode encerrar com essa pergunta que eu vou ler agora, da Kátia Freitas, cantora e compositora, uma das melhores vozes aqui do Ceará. Ela pergunta o seguinte, ela observa o seguinte, primeiro e depois pergunta: me parece que a discussão está girando em torno de criar visibilidade para a cultura nordestina nos veículos do eixo Rio-São Paulo, e não fortalecer os veículos e produções culturais regionais para que possamos enviar, em pé de igualdade, para o resto do país, as informações que produzimos aqui, o que considero mais importante. Ela considera mais importante. E ela os espeta. O que pensar sobre isso? Eu estou me lembrando do pessoal que fez parte da Massa Feira Livre, em 79, que reuniu pessoas do chamado pessoal do Ceará, inclusive Ednardo estava à frente desses 3 dias de festa, de música, de teatro, no mesmo palco. O Zé Ramalho, que estava pintando naquele momento, e o Patativa do Assaré, e o Perfume Azul com o seu rock psicodélico, enfim. Então, naquele momento, havia uma dificuldade muito maior, tanto para o artista aqui de Fortaleza fazer, criar, produzir, gravar o seu disco aqui mesmo e divulgar nas rádios, do que hoje em dia. O cenário que você aponta ainda é muito trágico, ainda é muito problemático, mas já é uma diferença muito grande, né? Uma diferença assim, inclusive os novos meios tecnológicos possibilitaram que as distâncias encolhessem, ou melhor, que não fosse mais preciso fazer como o Ednardo disse naquela música, amanhã se der o carneiro vou para o Rio de Janeiro e vou voltar, e videotapes e revistas. Entende? Em relação à produção de literatura, além de existir algumas editoras locais e algumas, inclusive, editando coisas que estão até fora de catálogo, a editora universitária, a da UFC, você tem, por exemplo, uma leva de gente muito boa escrevendo na internet, blog. Eu não tenho muita paciência para estar, mas assim, sempre para mim me causa um espanto maravilhoso. Enfim, eu acho que alguma coisa já avançou por conta de mudanças tecnológicas e por conta de mudanças de mentalidade, mas muito chão ainda precisa ser trilhado. Ok, Anderson. Eu acho que a Eleuda tem razão, se a gente for fazer um paralelo com o passado, muita coisa mudou. Então, a reflexão sobre isso, eu acho que da sociedade, a gente vê da sociedade é uma coisa, uma coisa meio amorfa, né? Mas passa pela universidade, passa por jornais e passa pela questão do poder mesmo, não é? É uma questão de decisão. Porque nós não temos ainda, temos editoras, a editora do UFC, a Fundação Demócrito Rocha, temos algumas coisas muito boas. Já temos 2 em 2 anos, temos uma feira do livro, chama Bienal, mas é uma feira do livro, Bienal eu acho que é maior. Então, a coisa mudou, mas mudou como nós não queremos. E eu acho que é uma questão de poder que as pessoas não querem mudar esse poder. A televisão é importante, a imagem é muito importante.
talvez hoje o suporte de televisão seja até mais importante do que o suporte livro. Que o suporte de televisão pode levar para o suporte livro, não é? Dependendo do que foi vinculado nessa televisão. E que nós não temos acesso a essa televisão que está se produzindo. Então, eles têm muito o que fazer e é uma questão de poder de lá de cima mesmo, de quem tem as varinhas para mudar esse país e mudar o Nordeste. Agora eu queria pedir ao Chico que, por favor, falasse um pouco do livro. Eu comecei a fazer umas crônicas desse mundo de relacionamento homem e mulher e tal, né? Essa velha história, que é, aliás, mais velha do que a seca, né? Devia ter homem e mulher antes da seca, né? Então, tá aqui nesse livro toda essa esculhambação, que são... Tem também não é só aquelas ignorâncias, tem toda uma devoção às mulheres, tem como eu chamo no subtítulo, educação sentimental do homem, que é meio roubado do velho Flaubert. Eu tento não dar conselho, não virar autoajuda ou psicologia barata e tal, mas eu tento mostrar as mudanças de costumes, como o homem, sei lá, meu pai lá em Santana do Cariri tratava a minha mãe, como isso evoluiu em algum determinado momento. Tem um capítulo muito pesado de culinária nordestina, que começou quando eu fui comer um baião de 2 lá em São Paulo. E claro que eu estava com mais pessoas assim, e a gente acabou pagando 1 milhão por um baião de 2. Claro que tinha a bebida e não era pouca, mas acabou pagando muito caro, que era lá no restaurante que é bem para turista. Eu caí nesse conto, restaurante chamado Andrade. E aí eu telefonei para minha mãe para contar quanto tinha sido esse baião, né? Aí ela, meu filho, pelo amor de Deus, se eu souber que você está comendo um baião tão caro assim, eu nunca mais dou a benção a você. Aí eu começo contando essa história e depois eu entro num bocado de crônicas, meu receitas, do universo, universo maravilhoso do bode. Tem bode aqui de todas as diversidades possíveis. Tem outro capítulo que é mais da relação homem com homem, ali da nossa comunhão dessas nossas grosserias e ignorâncias, que é um capítulo, aliás, mais interessante para as mulheres, que acaba revelando os buracos, os rebocos, né, da nossa alma. E isso é uma coleção, tem 100 e poucas crônicas. É um livro que está indo bem, onde pode ir, está sendo muito lido, principalmente por mulheres, mais do que por homens, evidentemente. E era bem isso que tu queria mesmo? Era mais ou menos o que eu estava. As mulheres estão querendo saber o segredo. E tem outra coisa interessante, que eu toco em muitos tabus do machismo, assim, né? Por exemplo, o livro acaba com... O livro começa quando nos primeiros relacionamentos com cabras, com éguas e etc. lá no Cariri, que é o início dessa educação sentimental do homem rural, né, do homem sertanejo, e acaba com o exame da próstata, que agora quando eu estava para completar 40 anos, e aí eu acabo fazendo uma crônica que acaba sendo bastante pedagógica, porque o Brasil é um dos maiores índices de morte de homens por conta desse tabu do cara ir lá levar 2 dedos de prosa com o seu amigo. Então eu pego esses tabus, essas velhas imagens que estão ligadas à caricatura do macho nordestino, do macho latino no geral, e na crônica eu meio desmistifico, acabo tirando onda, assim, na hora nenhuma, as mulheres já me perdoem de antemão, na hora nenhuma é com a intenção declarada de ofendê-las, etc. Sempre é com muita devoção, muito beija-pé, sempre uma cerimônia de beija-pé da primeira à última página às mulheres. Tem outro fato que eu abordo, a coisa que eu detestava, que era ir fazer compra com mulher, compra de roupa, né? E eu acabo também, mais uma vez, na pedagogia do oprimido aí, tentando mostrar como é bacana para a gente, homem, acompanhar a mulher, que a gente tem que mudar em relação a isso, que pode ser até erótico ali, experimentar ir olhar a mulher ali naquela cabine, experimentar uma roupa nova, que seja bacana, como isso pode até ser estimulante para o casal, né? Uma crônica, evidentemente, escrita pré-era do Viagra, claro. Então esse bocado de coisa bem no nosso universo, tratado com muito humor, muito, para usar uma coisa que eu acho mais maravilhosa no nosso mundo, que é a fuleiragem, que a fuleiragem ela não é o humor só, né? A fuleiragem tem um sentido tão amplo
e tão ainda não decifrada, né? Porque é um estado de espírito. É uma coisa maior, é um êxtase. Pra ficar no chavão. Não é só frescar, não é só mangar, não é só tirar uma onda, não é simplesmente humor. A fuleiragem é uma coisa meio entre a filosofia e o humor, uma coisa que é muito do nosso espírito nordestino. Então é um livro praticamente de uma literatura que tenta inaugurar uma fuleiragem no mercado editorial. É isso. Chegamos ao final desta edição do Papo 21, trazido até você pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. Esperamos contar com sua audiência no próximo programa, que abordará mais um tema emergente da atualidade. Obrigado e até lá.